Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 26 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje, na verdade, é uma pergunta. E o tema é o seguinte: o supremo pecado original? O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Isaías, capítulo 14, do verso 12 a 14. Preste bem atenção no que esses textos ensinam. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Com frequência, surge essa pergunta e é compreensível sobre como o pecado surgiu no universo de Deus. E nós entendemos como, ao menos de certa forma. E o cerne da questão foi a cobiça. Portanto, talvez ela seja o pecado original, supremo. Sobre esse texto que lemos em Isaías capítulo 14, do verso 12 a 14, o livro Patriarcas e Profetas faz uma análise muito importante. Veja esse trecho que eu vou citar agora, e está na página 11. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si mesmo o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Em textos como Efésios capítulo 5, verso 5 e Colossenses capítulo 3, verso 5, vemos como é impressionante que Paulo comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus e algo criado, em vez de adorar o Criador, conforme Romanos, capítulo 1, verso 25. Cobiçar poderia ser, então, querer algo que não se deve ter, de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração? Sem dúvida. A princípio, Lúcifer sabia aonde seus desejos errados o levariam. E isso pode acontecer conosco hoje. O mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos. Veja isso, por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 11. Portanto, na lição de hoje, aprendemos de forma breve que o pecado original começou com a cobiça através de Lúcifer, quando era ainda um anjo perfeito. E a Bíblia não escondeu de nós essa história, e Deus deseja que a gente aprenda as lições com essa terrível tragédia que assolou terça parte dos anjos, que destituiu o maior dos anjos na hoste celestial e fez com que eles se tornassem demônios e o próprio Satanás. E, infelizmente, esse mal acometeu a humanidade. A cobiça é, de longe, uma das coisas mais odiosas para Deus, se não for a mais. Por isso, precisamos examinar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que conduza nossos passos, nosso coração, nosso pensamento, para que nunca jamais caiamos nessas redes venenosas e mortais que é a cobiça. Pense nisso. E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Esdras, no capítulo 6. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontramos amanhã em nosso próximo estudo.